onde buscar o caminhão. Sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Seja de trem, de bicicleta ou avião, sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Onde quer que Ele for, eu vou também. Onde quer que Ele pisa, piso também. Se por onde Ele andar, irei acompanhar. A Ele para sempre vou seguir. Seja a pé, de ônibus, carro ou caminhão, sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Boa noite, crianças! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Boa noite, Lilico! Boa noite, crianças! Como é bom estar aqui mais uma vez! Que legal, não é mesmo? Ô, Lilico, e aí, como você está? Como você está passando esse tempo aí que você está sem escola? Ah, tia Lili, tá muito difícil! Mas por que, Lilico? O que está acontecendo? Crianças, para vocês também está difícil ficar assim em casa? Tão difícil assim, sem ir para a escola, sem ir para a igreja, para as celebrações da igreja, o ministério infantil? Pois é, tia Lili, tá muito difícil mesmo, sabe por quê? Não, Lilico, se você não me contar, né, criança? Como que eu vou saber? Conta aí pra tia Lei, conta aí pra profa, que a tia Lei vai gostar muito de ouvir o que você tem pra me contar. Conta aí. Ah, tia Lei, é que tem uma turma da pesada me perturbando. É mesmo, Lilico? Quem? Que turma da pesada é essa? Eu conheço? Sim, né, tia Lei? Aquela turminha, sabe? Lá do bairro, que fica me perturbando. Mas perturbando como, Lilico? O que eles estão fazendo pra te perturbar? Ah, tia Lei, é que eles estão, sabe, todo dia me chamando pra sair com eles, ficar fazendo coisa errada pela rua, e eu não quero. Ai, Lili, que bom saber disso, que você não quer andar com uma turma fazendo coisas erradas, não é mesmo? E aí, o que você vai resolver? Você já falou pro papai e mamãe sobre isso? Ó, tia Lei, eu ainda não falei, mas eu vou falar. Mas eu não quero fazer coisas erradas, mas eu também não quero ficar com raiva deles, eu quero ser amigo deles. Ah, legal, Lilico, que coisa boa, mas não pode ser amigo e fazer as coisas erradas que os amigos estão fazendo, não é mesmo, crianças? A gente precisa fazer as coisas certas que Jesus está mandando. Você viu, Lilico, que música linda que nós cantamos, né? Que fala sobre seguir a Jesus. Olha, Lilico, estou muito feliz porque você está seguindo a Jesus. Sim, tia Lei, eu gosto mesmo de seguir a Jesus. E eu quero que meus amigos sigam a Jesus também. Então eu não posso fazer as coisas erradas que eles estão fazendo. Eu tenho que fazer as coisas certas e trazê-los para perto de mim. Trazê-los para fazer também as coisas certas. Para estar aprendendo sobre Jesus comigo. Isso mesmo, Lilico. Você me fez lembrar, Lilico, de uma história da Bíblia que está escrita lá em João 6, de 1 a 15. Crianças, vocês gostariam de ouvir essa história? Ai, tia Lili, eu quero. Conta para mim, conta. É a história da multiplicação dos pães, onde tem um menininho, Lilico, que seguiu a Jesus. E andando com Jesus, ele presenciou um grande milagre. Ele presenciou Jesus transformar pães e peixes num montão de comida, num monte de pães e peixes que alimentou uma grande multidão. Mais de 5.000 pessoas. Nossa, quanta gente! Eu queria estar lá para comer um pouco desse pão e desse peixe. Foi pouco não, Lilico, eles comeram foi muito e ainda sobrou muito. A Bíblia nos conta essa história, que é uma história muito linda. E ela nos fala sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, fala também sobre a confiança, fala também sobre repartir, compartilhar, certo? Bem, a Bíblia nos conta a história de que um dia Jesus ele estava muito cansado e ele então resolveu ir para um deserto num lugar chamado Betsaida. E ele então estava ali descansando com seus discípulos. Sempre Jesus fazia isso e ele ia orar, ia descansar um pouco. Ele se afastava um pouco das multidões devido a estar sempre rodeado por muita gente e trabalhando muito. E por Jesus
ser um ser humano como nós. Quando ele veio a este mundo, nasceu como neném, né? Deus se transformou em um ser humano. E a Bíblia diz que ele sentia cansaço, ele chorava, né? Como nós também. Pois é, então Jesus estava ali junto com seus discípulos, quando a Bíblia nos diz que de repente a multidão ficou sabendo que ele estava ali. Então começou a aparecer gente de todos os lados e muita gente veio até Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus ensinava aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Jesus vinha e falava com elas sobre o reino de Deus, o quanto Deus ama as pessoas. Jesus falava sobre o amor de Deus. E ele então dizia àquelas pessoas ali que Deus as amava, que Deus ama todos e que Ele quer que haja em nossos corações arrependimento, para que nós possamos um dia ir morar no céu. E a Bíblia nos diz também que eles trouxeram muitos doentes para ver Jesus. E Jesus impôs a mão em todos e curou. Jesus curou muitas pessoas que ali estavam doentes. Provavelmente ele curou cegos, provavelmente curou pessoas aleijadas e curou pessoas lunáticas com problemas mentais, pessoas endemoniadas. E assim o dia foi passando. Quando já estava muito tarde, os discípulos chegaram até Jesus. Jesus, essa multidão está com muita fome, está muito cansada. O que nós vamos fazer? Temos que despedi-la, manda esse povo embora para casa, para que eles possam se alimentar, senão vão morrer de fome. Gente, havia praticamente 5.000 pessoas ali ou mais, porque a Bíblia naquela época as pessoas contavam só os homens, as crianças e as mulheres não eram contadas. Então Jesus virou para aquele discípulo e falou: por que vocês mesmos não dão de comer a elas? Deem vocês de comer. Jesus não queria que a multidão fosse embora com fome. Poderiam ficar doentes pelo caminho. Haviam crianças, haviam mulheres, haviam idosos no meio daquelas pessoas também. E Jesus não queria que se fossem despedidas, saíssem dali com fome. Mas o discípulo disse: Jesus, nós não temos como dar comida a tanta gente assim. Jesus então mandou que o discípulo fosse procurar se havia alguém ali com alguma comida. Logo eles encontraram um menininho que havia trazido uns pãezinhos e uns peixes. A Bíblia diz que ele havia trazido 5 pães e 2 peixinhos. E então o menininho disse: ó Jesus, eu dou com todo prazer o meu pãozinho e meu peixinho. Eu trouxe para o meu alimento, mas eu dou para o Senhor dar para essa multidão. Mas o menino, ele queria dar o pão, mas ele viu que realmente tinha muita gente. E Jesus então olhou para os discípulos e os discípulos provavelmente pensaram, né? O que nós vamos fazer com esse pingo de pão e peixe, com esse monte de gente? Então Jesus falou assim: olha, discípulos, vão lá, meus amigos, coloca todo mundo sentado em grupos na relva, em cima do capim. Sentem-se todos em famílias, entre amigos, rodeiem, sentem e façam círculos para que nós possamos dar de comida a elas. Eu creio que os discípulos ficaram assim abismados de ver Jesus falar aquilo, sendo que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, como ele é o Filho de Deus, e Jesus ele cria no poder de Deus, ele então, a Bíblia diz que ele pegou os pães e os peixes, e ele então ofereceu a Deus, ele agradeceu e orou, fez uma linda oração. E quando os discípulos abriram seus olhos, havia um monte de pães e peixes ali próximo a Jesus. Jesus havia multiplicado, né? Deus havia multiplicado aqueles pães e aqueles peixes. Agora já não eram mais 5 pães e 2 peixinhos, eram muitos pães e 2 peixinhos. Oh, Jesus, olha o que aconteceu, Jesus. O menino ficou admirado de ver o que havia acontecido, o milagre que Jesus estava fazendo. Então os discípulos pegaram aqueles pães e foram e distribuíram entre as famílias, entre todas aquelas pessoas que ali estavam. E aquele menininho ficou muito feliz
Jesus agradeceu a ele a fé dele e a bondade do coração dele. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas, mais ou menos 5.000 pessoas ou mais, se alimentaram muito, encheram bem a barriga, estavam bem alimentados. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Exatamente o número dos discípulos, né? Que não sei por que Deus fez isso, né? Não sei porque Jesus fez com que sobrasse 12 cestos, mas eu creio que por causa da incredulidade dos discípulos, porque eles não criam realmente que ele fosse o Filho de Deus, que ele tivesse poder nos céus e na terra. Talvez crescem, mas não totalmente como eles precisavam crer. Jesus também quer que nós criamos nele, que nós creiamos que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que ele é o Messias, o enviado para salvar o mundo, para salvar a nossa vida, para nos levar um dia para morar no céu, ok? Assim como aquele menino pôde ajudar a Jesus, pôde servir a Jesus, você que é criança também pode entregar a sua vida para Jesus e pode servi-lo, né? Você pode fazer muitas coisas para Jesus, mas a primeira coisa que você como criança precisa fazer é entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. E aí, Lili, o que você achou da história? Nossa, Tia Lei, que história linda! Pois é, Lili, que aconteceu de verdade. Aconteceu com Jesus e um menininho e mais uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Você também precisa andar com Jesus, precisa escolher andar com Jesus. Compartilhe Jesus com os outros. Aquele menininho, ele compartilhou o seu lanchinho e depois ele aprendeu sobre Jesus. E eu tenho certeza que assim como ele compartilhou, né, Lilico, o seu lanchinho, ele também depois pôde compartilhar Jesus, porque ele aprendeu de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha todo o poder nos céus e da terra. Jesus tem todo o poder, ele é o nosso Senhor e o nosso único Salvador. E ele nos ama e ele quer que a gente viva para a honra e a glória dele. Que Deus abençoe vocês e as suas famílias, em nome de Jesus. Um beijão e até a próxima. Dá tchau para as crianças, Lili. Tchau, crianças! Fiquem com Deus! Tchau, Lilico. Deus abençoe todos nós.